Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Então hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, daremos início ao capítulo 4 do livro de vocês. Trabalharemos as páginas 50, 51, 52, 53, 55 e 56, referente à reforma e contra-reforma. Trabalharemos o tópico antecedentes da reforma protestante, cristandade dividida, Igreja Católica e contestação, movimento reformadores. Trabalharemos também o tópico luteranismo, as 95 teses de Lutero e uma nova religião. Durante a Idade Média, a Igreja Católica concentrava a sua riqueza material, tinha o monopólio da educação e determinava até mesmo o modo de viver e de pensar de grande parte da população. Nesse momento, a Igreja Católica era considerada uma das instituições mais poderosas. No entanto, com algumas transformações ocorridas na Baixa Idade Média, isso passou a ser questionado. No século XVI, a Igreja Católica foi contestada através de um movimento denominado de Reforma Protestante. Como o próprio nome sugere, a ideia inicial de seus participantes era apenas reformar, ou seja, modificar alguns elementos da Igreja. Em virtude de um conjunto de fatores históricos, a reforma veio a ser responsável pela criação de igrejas reformadas ou protestantes, ou seja, igrejas que apresentavam críticas ao catolicismo, como, por exemplo, as comunidades luterana, calvinas e anglicana. Contudo, não era a primeira vez que a cristandade era dividida em distintas correntes religiosas, muito menos que foi só nesse momento que as críticas foram feitas em relação à Igreja, pois a Igreja Católica foi questionada quanto ao seu poder temporal e seu excessivo materialismo em praticamente toda a Idade Média. Muitos burgueses passaram a defender uma forma de religiosidade que se adequassem às suas expectativas. E para além disso, a Igreja Católica também entrou em choque com reis e imperadores, com os quais teve de disputar direitos que até então só ela exercia sem nenhuma contestação. Entre algumas críticas que foram direcionadas à Igreja Católica, em meio a essa contestação, está a riqueza material e o fato de que as propriedades eclesiásticas não pagavam impostos. Também criticava-se o uso indevido das rendas da Igreja, a prática da simonia, que consistia na comercialização de tudo aquilo que era considerado sagrado, e a venda de indulgências, que garantia que os fiéis pagassem um determinado valor para que seus pecados fossem absolvidos. Durante a Idade Média, surgiram uma série de movimentos reformadores, como, por exemplo, o movimento valdenses, que surgiu na França sob o comando de Pedro Valdo, que foi um comerciante que doou seus bens aos pobres, mandou traduzir a Bíblia para que pudesse ser entendida por todos os fiéis e, com outros companheiros, dedicou-se à pregação religiosa. Surgiu também o movimento dos cátaros, localizado no sul da França e no norte da Itália. Estes movimentos, os integrantes desse movimento,
se autoproclamavam bons homens ou perfeitos, ligavam-se aos ensinamentos dos apóstolos e rejeitavam quase todos os sacramentos da Igreja Católica, com exceção apenas do batismo. Ocorreu também o movimento dos Lollardos, na Inglaterra. Este movimento pregava a diminuição do poder material da Igreja Católica e a simplificação do culto para diminuir a importância do clero. E, por fim, os husitas, que ocorreu na Boêmia e também pregava a diminuição do poder do clero e a adoção da língua nacional no culto para maior participação dos fiéis. Nesse contexto, a região que hoje corresponde ao país que conhecemos como Alemanha ainda não tinha um governo unificado e fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, que não era propriamente uma nação, mas um conjunto de pequenos principados, cada qual com seu próprio governante e ligado de maneira muito frágil ao imperador. Já a Igreja Católica, como já mencionada, era forte e poderosa nessas regiões, graças à obtenção de terras e dízimo. Nesse território, tinha-se o costume de isentar os nobres da cobrança de impostos, ou seja, apenas quem pagava impostos era a burguesia e os camponeses. Os camponeses constituíam a maioria da população e eram duplamente explorados, uma vez que estes pagavam grandes impostos aos proprietários pelo uso da terra e ainda tinham que pagar o dízimo à Igreja Católica. E como se isso já não bastasse, o Papa e os membros do alto clérigo católico, querendo levantar recursos para a construção da Basílica de São Pedro, passaram a estimular a venda de indulgências na região, tanto para os camponeses quanto para a burguesia. Com isso, o monge Martinho Lutero resolveu fazer uma crítica pública à Igreja Católica. Para isso, ele elaborou um conjunto de apontamentos que evidenciavam as irregularidades praticadas pela Igreja, compondo um documento conhecido como a 15 Teses. E esse documento foi afixado na porta da igreja. O objetivo do Lutero com esse documento não era romper com a Igreja Católica, mas sim promover um debate sobre os abusos que ela vinha praticando, sobretudo no que diz respeito à venda de indulgências, que era a venda da absolvição dos pecados, como já falei anteriormente. Com isso, Lutero passou a divulgar as suas ideias, que foram elaboradas em torno de dois princípios. O homem só é salvo pela fé e não pelas práticas religiosas. E entre Deus e os fiéis não há a necessidade de intermediários. E é a partir disso que vem surgir uma nova religião, que é o luteranismo, que tinha alguns princípios, como, por exemplo, a substituição do idioma latim, que era usado pela Igreja Católica, pelo idioma alemão. Entre todos os rituais da Igreja, o luteranismo permaneceu apenas com o da Eucaristia e o do batismo. O culto passou a ser baseado na leitura da Bíblia e passou-se a rejeitar uma hierarquia religiosa e do celibato. Com isso, o luteranismo se espalhou por todo o norte da Alemanha e por toda a região
da Escandinávia: Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia. Contudo, essa nova doutrina condenava duramente as práticas comerciais e, por isso, não penetrou nas regiões europeias onde essas atividades mercantis eram superdesenvolvidas. Na próxima aula, veremos como essa reforma protestante de Lutero inspirou outros movimentos religiosos na Europa. Sobre a videoaula de hoje, eu deixo para vocês as atividades das páginas 54 e 58. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.